Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, gente. Aula 3 do capítulo 2 em 10 minutos. Bora comigo! Métodos para ensinar competências. Zabala. Para nos situarmos, estamos vendo as características das diferentes fases que qualquer método de ensino que tem o objetivo de formar competências para a vida precisa contemplar. E vamos para a sexta, elaboração de hipóteses ou suposições. Zabala pontua para nós que um conflito cognitivo ele pode ser desencadeado com a explicitação de um problema, pode ser desencadeado com questões, sobre determinado assunto. E quando a gente coloca, o nosso aluno em uma posição e qual eles ficam o quê? Dentro desse questionamento, eu estou colocando ele numa posição de aquisição de conhecimento. E se eu quero, ele fala assim, se deseja promover uma construção pessoal, é essencial que os alunos, antes de procurar soluções, pensem sobre quais são as alternativas possíveis. Ou seja, eu preciso trabalhar atividades que proporcionem isso. Porque essas atividades, além de você, professor, poder identificar o conhecimento e as ideias que os alunos já têm e as suas capacidades cognitivas, ainda, olha só, pode-se obter informações sobre o grau de dificuldade para a sua compreensão e, portanto, ter uma orientação sobre as zonas de desenvolvimento proximal de cada um dos alunos. E é aqui onde você vai fazer a mediação. 7. Definição das estratégias de pesquisa, comparação ou aplicação para comprovar as hipóteses anteriores. Lembrando que a verbalização de hipóteses sobre os problemas levantados não é apenas o meio para ativar o pensamento dos alunos, mas sim o meio necessário, gente, é o meio necessário para identificar quais são as fontes de informação mais apropriadas para responder às perguntas e às questões levantadas. Então, aqui eu preciso trabalhar o quê? Atividades nas quais os alunos devem revisar as fontes de informações diretas, que são, quais são essas diretas? Observação, trabalho de campo, entrevista, enquetes, questionário, experimentação. Ou indiretas, que são livros, revistas, internet, etc., a fim de selecionar a mais apropriada para confirmar ou refutar suas hipóteses. Bora raciocinar aqui com Zabala. 8. Realização da pesquisa, da comparação ou da aplicação. Uma vez que nós estabelecemos as questões, as hipóteses correspondentes e as estratégias mais adequadas para compará-las, então agora eu preciso trabalhar que tipo de atividade? Aquelas que permitam coletar as informações necessárias para validar ou não as hipóteses propostas. Então, como que deve acontecer que característica que tem essas atividades? Olha só, dessa fase são aquelas que levam à aquisição de conhecimento e, ao mesmo tempo, a formação em todos aqueles procedimentos, técnicas e estratégias fundamentais para aprender a aprender. Estratégia de pesquisa, de extração de ideias relevantes, de experimentação, de interpretação, de inferência, olha só, extração de dados e etc. Gente, nesse ponto aqui, da sequência, as atividades estarão o quê? Relacionadas à aquisição de conhecimento factual, à compreensão do conhecimento conceitual, gente, principalmente a aprendizagem dos diferentes procedimentos envolvidos das estratégias de pesquisa e experimentação e das vivências que ajudarão a moldar as atitudes em áreas de competência muito diferentes. 9. Seleção de dados relevantes em relação à situação problema inicial e comprovação das hipóteses iniciais. Nas atividades de extração de dados, o aluno ele pode colher muito e não ter o dado adequado. Então, o Zabala fala assim para a gente, que nesse ponto aqui é necessário selecionar e priorizar os dados relevantes e elaborar os argumentos que permitam validar ou rejeitar as hipóteses, ideias tidas anteriormente. Trata-se de um processo fundamental para responder
a situação-problema inicial. 10. Comunicação do processo seguido e das informações obtidas. Aqui Zabala fala para nós que, para nós aprofundarmos, a compreensão do conhecimento adquirido, faz-se necessário fazer uma atividade nas quais os alunos tenham de comunicar os resultados do trabalho realizado e as conclusões obtidas. Aqui no 11, integração e visão global ampliada. Ele vai falar assim que esse trabalho realizado até o momento, permitiu que um conhecimento, que esse conhecimento no caso fosse o quê? Analítico, de análise. E ele diz assim, foi o resultado de responder às diferentes questões ou perguntas sobre uma situação complexa. E por isso, as questões levantadas fazem sentido quando são relacionadas e integradas ao objeto de estudo. Este, então, é o momento do quê? De realizar atividades de integração, estabelecimento de relações e interpretação global da situação proposta. Então, nesse momento que eu vou trazer o quê? As integrações, as relações, as interpretações globais dessas situações propostas. Presta muita atenção. 12. Descontextualização e teorização sobre as aprendizagens realizadas. Até agora, até esse presente momento aqui, nós estávamos preocupados com o quê? Com o objetivo do processo de resolver as questões da situação do objeto de estudo. Agora a gente precisa o quê? Nos concentrar nessa aprendizagem que foi adquirida, ou que pode ser adquirida a partir do trabalho realizado. Então, olha o que está escrito aqui. Então, tudo que se aprendeu foi baseado em uma situação concreta, que do ponto de vista educacional tem sido o meio e não o fim, para aquisição de conhecimentos e habilidades que podem ser aplicados em situações semelhantes. O que ele está dizendo para a gente? Olha, se você ensinou o seu aluno a entender o que é um terço, um quinto, um sexto, levando uma pizza para ele ali no concreto, ele precisa aprender agora a transferir esse conhecimento do que é um terço, um quinto, um sexto para a vida. Em qualquer situação ele possa perceber o que é metade, o que é um terço, o que é um quinto. Continuando. Ou seja, trata-se de transformar o concreto em um conhecimento generalizável. É isso que ele está falando para a gente. Esse é o exemplo que eu trouxe. Abstrato, que permita a transferência em qualquer ocasião em que situações semelhantes ocorram. Então, que tipo de atividade, eu vou ter que fazer? Eu tenho que preparar atividades de aplicação da aprendizagem adquirida em outras situações que permitam capacitar o aluno a transferir os conhecimentos adquiridos para todas as ocasiões em que se fizer necessário. Processo de teorização, isso é identificado como processo de teorização, propício à expressão do conhecimento adquirido com rigor do saber disciplinar. Vamos para um teste com uma questão que eu tenho quase certeza que a maioria iria errar. Bora comigo! Essa pergunta vai ficar mais fácil porque você acabou de ver, mas tenho quase certeza que você erraria. De acordo com Zabala e Arnal, 2020, em Métodos para Ensinar Competências, para transformar o aprendizado, olha lá, transformar o aprendizado concreto em um conhecimento generalizável abstrato, que permita transferência em qualquer ocasião em que situações semelhantes ocorram, então é preciso que se tenha atividades que permitam capacitar o aluno a transferir os conhecimentos adquiridos para todas as ocasiões em que se fizer necessário. Para tanto, é preciso ocorrer. Então, para que se tenha essa transferência, desse conhecimento, para que ele se torne um conhecimento generalizável e abstrato, é preciso o quê? Ocorrer? Vamos lá. A aprendizagem significativa dos componentes conceituais e revisão dos conhecimentos prévios? Não, gente? Ele não fala isso nessa questão de transformar o conhecimento generalizável em generalizável. Atividades focadas no concreto e que tenha significado. Tudo precedido de uma atividade de metacognição sobre o processo e o resultado da autoavaliação. Não, gente, isso aqui é só para confundir. Não é o contexto. O contexto é como é que eu
paro de ensinar, né, que atividades que eu tenho que trabalhar, que não está mais lá no concreto para transformar, lembra? Olha a C. Atividades que contemplem a descontextualização dos componentes conceituais estudados concretamente. Corretíssimo! Corretíssimo, porque lembra que eu trouxe o exemplo da pizza? É bem isso, o exemplo da pizza. Olha a D. A definição das estratégias de pesquisa, comparação ou aplicação para comprovação de hipóteses anteriores. Isso aqui é para te confundir também. Não, a alternativa D de dado. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, deixe o seu like, se inscreva no canal, se prepare para a próxima aula. Um beijo!